Parte 2 da resolução de atividades do 8º ano. Acompanha com o teu livro da unidade 1, né, da página 13 a 15. O grupo de exercícios que estão ali na página 13 e 15. A continuação, então, a parte 2, começa no exercício de número 7. E o exercício de número 7 diz: passe os números para a forma fracionária e calcule. E a forma fracionária ela é melhor mesmo, né, para calcular, porque tu não consegue colocar infinitas casas decimais numa calculadora, por exemplo. Então, para ter uma melhor aproximação, calcula tudo em forma de fração, que são dízimas periódicas. Esqueci de um pontinho aqui, ó. Não posso esquecer, ó. São 3 pontinhos. Passa para a forma de fração e calcula as frações, depois, se precisar aproximar, tu aproxima. Então tá, eu tenho 0,333, 0,1111 reticências, vamos identificar o período em cada uma delas. Então, essa primeira aqui no item A, claro, eu vou fazer todo o desenvolvimento da A, depois a gente passa para B, C e D, né? Então, número sem vírgula com período fica só o 3, número sem vírgula sem o período fica somente um 0. 9 para cada casa do período. Então, uma casa, um 9, vezes a outra fração. Número sem vírgula com período, 1. Número sem vírgula sem período, subtrai, então, 0. Um 9 para cada casa do período, então, apenas um 9. Tu tem 3 nonos vezes 1 nono. Tá? Então, antes de sair multiplicando, tu pode dividir por 3 em cima, pode dividir por 3 embaixo. Vai ficar 1 terço vezes 1 nono. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 9 dá 27. Então tá, esse é o item A. Eu não botei o item B aqui do lado porque tem três expressões, então vai ficar, daí não ia caber aqui ao lado, tá? Vamos apagar então aqui o item A, que deu 1 sobre 27, daí se quiser botar na calculadora 1 sobre 27, tu tem uma aproximação um pouquinho melhor do que truncar cada um desses números aqui. Vamos para o exercício B, que já está na página 15. Item B. 3 dízimas periódicas simples, né? Vamos observar o período aqui é 2, o período aqui é 5, o período aqui é 7. Então, vamos tratar de representar a primeira, número sem vírgula com período, 2. Número sem vírgula sem período, fica só o 0. Um 9 para cada casa do período, tem uma casa só, 9. Mais, mesma coisa, número sem vírgula com período, 5. Menos, número sem vírgula sem período, 0. Apenas um 9 porque o período tem uma casa decimal apenas, que é o 5. Mesma coisa ali menos, né? Mesma coisa aqui nessa representação. Número sem vírgula com período, 7. Menos número sem vírgula sem período, 0. Um 9 só, porque o período tem um algarismo apenas. Então eu fiquei com a expressão 2 nonos mais 5 nonos menos 7 nonos. Olha só que maravilha! Todos os denominadores são iguais, é o mesmo denominador, não precisa calcular MMC. Quando os denominadores são diferentes, calcula MMC. Então eu fiquei só com a parte de cima, 2 mais 5 menos 7. 2 mais 5, 7, 7 menos 7 dá 0. 0 dividido por 9, eu escrevi 0 aqui. 0 dividido por 9, e 0 dividido por 9 dá 0, resposta final, tá? Não precisa escrever 0 que nem eu fiz, é só para chamar atenção. 0. 0 dividido por 9 dá 0. Muito bem. Tem item C? Tem item C. Vamos lá. O item C trata de uma divisão. Vamos para o item C. Questão 7, item C, então. Essa dízima periódica dividido por esta dízima periódica aqui, então. Vamos lá, vamos identificar o período aqui é 8, uma casa decimal. Aqui o período é 6, uma casa decimal. Não tem nenhuma casa fora do período, depois da vírgula o período já começa. Então são duas dízimas simples,
né? Não vou precisar colocar zeros, então. Então, número com vírgula sem... Não, número sem vírgula sem período, 8. Menos, número sem vírgula sem o período, 0. Então, uma casa, 9 apenas, porque o período tem um algarismo. Não esquece aqui, ó, a operação de divisão. Vamos lá, número sem vírgula com período 56. Menos, número sem vírgula sem o período 5. Um 9 para cada casa do período, apenas um 9. Então, eu fiquei com 8 nonos aqui, dividido. 56 menos 5 dá 51 sobre 9. Divisão de frações, a gente tem que lembrar que copia a primeira fração, só um momento. Muito bem, vou retornando. Copia a primeira fração, que é 8 nonos. Transforma a divisão numa multiplicação e inverte a segunda fração. 9 sobre 51. Olha só que maravilha. Dá para dividir por 9 em cima, dá para dividir por 9 embaixo. Tu tem a fração 8 sobre 51. É o teu resultado final. 8 sobre 51 é o teu resultado final no item C. Simplificando 9, 9 aqui. Vamos passar para o item D, então. O item D é uma multiplicação, né? Parece que as dízimas ali já não são simples. Daí vai fazer mais sentido o nosso cálculo. Vamos passar para o item D. No item D, então, da questão de número 7, nós temos a multiplicação dessas duas dízimas periódicas. Vamos anotar o período. O período é 3 aqui na primeira. Na segunda o período é 7, o que começa a repetir. Vamos ver as casas fora do período. Na primeira tem uma casa fora do período, na segunda tem 2 casas fora do período. Então vamos representar a primeira em forma de fração. Número sem vírgula, incluindo o período, 183, menos número sem vírgula, sem o período, até o período, 18. Um 9 para cada casa do período. O período tem uma casa, um 9, um algarismo só. Um 0 para cada casa fora do período. Então, um 8 aqui está fora do período, um 9. Um 0, perdão. Vezes, mesma coisa, número sem vírgula, incluindo o período, 527. Menos número sem vírgula, sem o período. Ó. Tira a vírgula até o período, não inclui o período, fica só o número 52. Um 9 para cada casa do período, o período tem uma casa só, e um 0 para cada casa fora do período. 2 zeros, então, em função do 5 e do 2 que estão fora do período. Cálculo auxiliar, 183 menos 18. O que eu posso fazer 183 menos 18? Eu diminuo 20 e depois acrescento 2, né? 183 menos 20, 163, mais 2, 165 sobre 90, vezes 527 menos 52. Vamos lá, 7 menos 2 dá 5. 12 menos 5, daí eu vou ter 12 aqui, menos 5, dá 7. E 4, e vai ficar 475, né? 4 aqui, esse aqui ficou em 4. 527 menos 52, 475. Daí pode fazer o inverso, né? Pega 475, soma 50, por exemplo, dá 520, depois de 25 mais 2, né? 527. Então, 475 sobre 900. Tá? O bom aqui é simplificar essas operações, porque senão vai ficar muito difícil, né? Vamos tentar dividir por 5 aqui e dividir por 5 aqui. Aqui também dá para dividir por 5 e aqui também dá para dividir por 5. Vamos ver 165 dividido por 5, dá 33. 33, 165 por 5.
33. 90 dividido por 5 dá 18. Vezes 475 dividido por 5. 47, 47, 94, 95. 475 dividido por 5, 95. 900 dividido por 5, 180. Ainda tem simplificação? Com certeza, ó. Dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo. 95 dá para dividir por 5 em cima, 180 dá para dividir por 5 embaixo. 33 dividido por 3 dá 11. 18 dividido por 3 dá 6. 95 dividido por 5, 19, né? 95 dividido por 5, 19. Muito bem. E 180 dividido por 5 dá 36. Muito bem. Vamos ver, 11 e 9 não dá, 11 e 36 não dá, 19 e 6 não dá, 19 e 36 não dá. Bom, eu tenho 6 vezes 36 dá 216. Agora 11 vezes de 19. Vamos ver. 11 vezes de 19. Uma vez de 19 dá 19. E uma vez de 19 com um deslocamento também dá 19. Um zero debaixo do 9 ali. Então eu tenho 9 aqui, 10 aqui e 2. 9, 10, 2. 209 sobre 216. Os divisores primos de 216 é 2 e 3. 209 não dá para dividir por 2. 209 também não dá para dividir por 3. Chegamos a este resultado final que não chegou ao resultado final. Tem um problema de cálculo aqui. O problema de cálculo está na segunda fração aqui. Nessa fração aqui. Eu acho que eu calculei errado aqui. 475 dividido por 5. Quanto é que dá aqui? Só um pouquinho. Então tá, eu verifiquei que todo o cálculo está certo, não tem problema. Fazendo essas duas expressões aqui, realmente vai dar 219 sobre 16. O problema é que a gente vai ter que pegar esse item D, eu não vou desfazer o vídeo. O problema foi justamente aqui na hora de eu copiar esse item, essa dízima periódica aqui, ela não é 0,52777, é 0,5272727. Então eu errei na hora de escrever aqui e calculei em cima desse. Então vamos fazer a nova D então. Fica como exemplo aqui, para a gente não perder até o exercício, senão eu vou ter que editar tudo de novo, tá? Vamos passar para D do livro. Muito bem, então completando o item D do livro. Então essa conta aqui continua a mesma, né? Essa dízima periódica. Agora a gente tem que observar essa aqui. Eu coloquei da caneta preta para destacar a mudança então. Número 100, vírgula com o período fica 527, menos número 100, vírgula sem o período. Então, ó, esse aqui é com o período e sem o período fica apenas 5. 9 para cada casa do período. O período tem duas casas, 2, 9. E 0 para cada casa fora do período, 0 aqui. Então ficou 527 menos 5, 522 sobre 990. Dá para dividir por 2 em cima, dá para dividir por 2 embaixo. Então nós temos 522 dividido por 2, 250 mais 11, 261. 990 dividido por 2, 900 dá 450, mais 45, 495. 261 dá para dividir por 3? Sim.
2, 6, 8, 9. E 495 também dá para dividir por 3. Continuando lá do outro lado, então, 261 dividido por 3, né? Vamos ver, 210 mais 51, 70 mais 17, 87, então, 261 dividido por 3. Então, vamos lá, 33 dá 11, 18 dá 6, vezes 261 dividido por 3, 210 dá 70, 51 dá 17, 70 mais 17, 87. 495 dividido por 3, 480 dividido por 3 dá 160. 480 dividido por 3, 160. 480 dividido por 3, 160. E mais 15 dividido por 3, 480 mais 15, mais 5, 165 então aqui. 165. 87 dá para dividir por 3, 165, 1, 7, dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo. 11 sextos vezes 87 dividido por 3 dá 29. 60 mais 20, 3 vezes 20, 60, mais 27, 87. Então tá, 29 aqui, e 150 dividido por 3 dá 30, e 15 dividido por 3 dá 5. 165 dividido por 3 dá, tá, 150 por 3, 50, mais 15, 30, 165 dividido por 3 dá 55. Tá. Vamos ver se tem mais simplificação. 29 é primo, 5 e 11 aqui, ó, dá para dividir por 11 esse aqui, e esse aqui dá para dividir por 11 também. Eu vou ficar com 1 sobre 6 vezes 29, 55 dividido por 11 dá 5. Muito bem. 1 vezes de 29 dá 29, 6 vezes de 5 dá 30. E aqui a gente termina, então, não tem mais simplificação. Essa multiplicação ficou 29 por 30. Daí dá o resultado dessa dízima periódica. Aí, terminamos o item 7, né? Na página 5. Vamos fazer o exercício de número 8. Aí o livro. No exercício de número 8, para calcular o valor das expressões. No item A, eu tenho que somar x, y e z. X é uma dízima periódica, y aqui é um decimal exato, e z uma dízima periódica. Vamos observar, então, que tipo de dízimas periódicas para transformar em fração e calcular, então, a expressão em forma de fração, da forma mais simples possível, né? Então, o período está aqui, ó, no x, né? No número x ali, o período está ali, e tem uma casa fora do período. Esse aqui é um decimal exato, daí a gente faz uma fração decimal para representar. No z, o período começa logo após a vírgula, é simples, a gente deixa o sinal do lado de fora da expressão e monta a expressão. Vamos começar com x, então, número com vírgula sem período é o número 16. Número sem vírgula sem o período é o 1, menos 1. Um 9 para cada casa do período, uma casa ao período, e um 0 para cada casa fora do período. Então, ficamos aqui com a fração 15 sobre 90, que dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3.
E 90 dividido por 5 dá 18, que dá para dividir por 3 também. Eu poderia ter dividido tudo por 15 direto. Vamos ver o x. Então, deu a fração 1 sobre 6. Depois a gente substitui o 1 sobre 6 aqui. A fração 0,25, então é 25 sobre 100, né? A potência de 10. Duas casas decimais, lembra que é um decimal exato. Escrevo um numerador sem vírgula, 25, e o denominador tem que ser a potência de 10 com o número de zeros, né? Com o número de casas decimais. Duas casas decimais. Dá para dividir por 25 aqui, dá para dividir por 25 aqui também. Então, essa vai dar 1 quarto. Essa fração, o y vai dar 1 quarto. Vamos deixar o menos do lado de fora e vamos representar essa fração, essa dízima periódica aqui. Número sem vírgula com período 16. Número sem vírgula sem o período 1. Tá? Tira a vírgula, sem o período 1. 9 para cada casa do período. 9 só. Então, esse número aqui ficou o menos do lado de fora. 15 dividido por 9, que dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo. Então, essa expressão aqui ficou menos 5 terços. E agora, resolver x mais y mais z se resume a 1 sexto mais o y mais 1 quarto mais o menos 5 terços. Denominadores diferentes, calculamos MMC, 6, 4, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 4 vezes 3, dá o denominador 12, então eu escrevo tudo isso aqui com o denominador 12. Então, 12 dividido por 6 dá 2, multiplico por 2 em cima, 2 embaixo para ter o denominador 12, 2 aqui então, mais 12 por 4 dá 3, multiplico por 3 em cima, 3 embaixo. Então, acrescentar esse menos, né? 12 dividido por 3 dá 4, 4 em cima e 4 embaixo. Dá menos 20, então. 2 mais 3 dá 5. 5 menos 20, menos 15, dividido por 12. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Menos 5 quartos. Deu até um decimal exato, menos 5 quartos. Se tu dividir menos 5 quartos ali, tu vai ver que dá um decimal exato, né? No item A. O item A, então, só um pouquinho. Muito bem, para passar para o item B, então, já coloquei os valores de x aqui, que a gente já calculou no item anterior. X é 1 sexto, y é 1 quarto, z menos 5 terços. E no item B, pede para calcular x menos y mais z, já deixei também a decomposição em fatores, o cálculo do MMC para os denominadores iguais, eu estou subtraindo e somando frações. Vamos às substituições então. 1 sexto menos o 1 quarto e o z é mais o menos 5 terços. MMC ali já foi calculado no item anterior, 12. A gente sabe que o numerador aqui dessa fração vai ser 2, né? Eu multiplico, divido 12 por 6 dá 2, vezes 1, 2. Agora menos 12 por 4, 3 vezes 1 dá 3. Então vai dar menos 12 por 3 dá 4, vezes 5 dá 20. E essa fração 2 menos 3 dá menos 1, e menos 1 menos 20, menos 21 dozeavos. Dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo, menos 7 quartos. Também
também vai dar um número decimal exato, né? Se tu dividir 7 por 4, tu vai encontrar um decimal exato com uma quantidade finita de casas decimais. E por que isso é importante? Porque isso aqui dá uma dízima periódica, isso aqui dá uma dízima periódica, isso aqui é um decimal exato. E se tu pegar essa dízima periódica, subtrair esse decimal exato e adicionar essa dízima periódica, o resultado dá um decimal exato, calculando menos 7 quartos. Vamos para o item C. No item C, então, tem o valor de x, eu tenho que substituir o valor de x menos, e tenho que subtrair de x o resultado da soma entre y e z. Então, substituindo, eu tenho 1/6 para o x, menos, abro parênteses para escrever o y, que é 1/4, 1/4 mais o menos 5/3. Já vamos colocar 5/3 aqui, direto, tá? Daí, para utilizar o MMC, vamos ver o que é o oposto desta subtração aqui, ó. Então, um menos na frente do parênteses, a gente troca o sinal de todo mundo de dentro do parênteses, vai ficar menos 1/4, e isso aqui que era menos 5/3 vai ficar mais 5/3. E daí a gente calcula com um denominador comum, né? O MMC entre 6, 4 e 3 dá 12. Então, 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Menos 12 por 4, 3, vezes 1, 3. Mais 12 por 3 dá 4, vezes 5, 20. 2 menos 3, menos 1. E menos 1 mais 20 dá 19 por 12. 19 dividido por 12. Os primos do número 12, por exemplo, que é fácil de enxergar, é o número 2 e o número 3, os divisores primos de 12. 19 não dá por 2, 19 não dá por 3. Fica esta expressão aqui, 19 por 12. Vocês vão ver, se dividir 19 por 12, vai ver que dá uma dízima periódica. Então, essa expressão numérica, usando esses valores aqui, deu uma dízima periódica. As outras lá não deu uma dízima periódica. Vamos para o último item, que é o item D. No item D eu tenho a expressão y adicionado à diferença entre x e z. Mas o parênteses não vai fazer diferença nenhuma. Y mais x menos z não vai alterar aqui em nada. Eu posso tirar os parênteses, né? Adicionar esse parênteses aqui não altera em nada a minha expressão. O que vai alterar agora é quando eu for substituir o y. Então, fazendo a substituição do y aqui, 1/4. Né? O x mais 1/6, ó, mais 1/6, e aqui o oposto de z. Se o z é menos 5/3, o oposto de z é mais 5/3. Aqui é que muda a brincadeira, né? O oposto de z, certo? O z é menos 5/3, o oposto de z mais 5/3. Então tá, o MMC já está calculado, desde o item A lá, nós temos o denominador 12. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 por 4 dá 12 por 3 dá 4, vezes 5 dá 20. Sempre os mesmos numeradores. 3 mais 2, 5 mais 20, 25 dozeavos. Os primos de 12, 2 e 3, nenhum deles dividem o 25. Isso aqui também vai dar uma dízima periódica. Se tu fizer a divisão ali, 25 por 12, tu vai ver a dízima periódica que aparece. Bom, ó, terminamos em tempo. Estou em 29:30 mais ou menos de vídeo. E conseguimos terminar todos os exercícios da página 13 até a página 15 nesse segundo vídeo. Então, valeu, obrigado pela participação. Vou ficar assim só para tu enxergar ali. Pronto. Tchau então para vocês.